A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa segunda parte do estudo sobre casamento. Da outra vez nós fizemos as lições de 1 a 8 e hoje nós vamos fazer as lições de 9 a 10. Lembrando que são 10 lições como se ter um casamento feliz. 10 lições para se ter um casamento feliz, um casamento abençoado na presença do Senhor. Quem não quer ser feliz no seu casamento, não é? Então nós vamos aprender à luz da palavra, à luz da Bíblia, como o que fazer para ter um casamento abençoado na presença do Senhor. Na aula passada eu fiquei muito feliz, né, com tudo que eu ouvi, com tudo que as pessoas falaram a respeito do estudo. E tem muitas pessoas também que estão perguntando a base, né, de onde foi que nós tiramos essa série de estudos. Nós tiramos desse livro aqui, que se chama O Plano Perfeito da Mulher Sábia. É uma bênção do Senhor, ele funciona mais ou menos metade livro, metade agenda. Tem bastante espaço ali para as pessoas estarem anotando e também tem bastante estudo, tem muita coisa bacana, muita coisa legal nesse livro. E é desse livro que foi tirado a série de estudos que nós estamos desenvolvendo. Amém? Que nós estamos passando aí para vocês. Então hoje nós vamos fazer as lições de 9 e 10, mas antes nós vamos recapitular as 8 lições que nós fizemos antes. A lição número 1, que diz: mantenham o diálogo aberto. Nós falamos sobre diálogo, que o casal precisa conversar, o casal precisa dialogar. Às vezes a gente conversa mais com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro, né? A gente conversa mais com as pessoas de fora, que são as pessoas ali que estão ali ao nosso redor, às vezes através do nosso trabalho, né? Os amigos, as amigas, e a gente acaba conversando menos com o cônjuge que está ali dentro de casa. Então a gente precisa aprender que diálogo é quando os dois conversam, não é nem quando um só conversa e o outro não conversa, então quando os dois falam ao mesmo tempo, mas diálogo é um falar, outro ouvir, e assim simultaneamente, para que o casal tenha ali o seu casamento edificado através da conversa. A gente aprendeu também, em segundo lugar, que os dois devem andar de olhos fechados para os defeitos do seu cônjuge. A gente sempre precisa estimular as qualidades ali do marido, da esposa, para que aquilo possa se tornar um hábito, né? A gente também aprendeu, em terceiro lugar, sobre fidelidade, que nós prometemos, ao casar, nós prometemos perante o Senhor e perante o nosso cônjuge que nós seríamos fiéis, e essa é uma promessa válida até que a morte nos separe. Nós aprendemos também, em quarto lugar, que casamento requer cuidados. O casamento ele é como a plantinha, que a gente precisa regar todos os dias, precisa de um adubo, precisa de uma terrinha nova, precisa ali de muitos cuidados, senão aquela plantinha morre. Então a gente aprendeu aqui nesse quarto tópico que mesmo que assim, a gente precisa sempre estar cuidando do nosso casamento, no nosso casamento, mesmo que sejam com pequenos gestos, mas são pequenos gestos diários que no final vão fazer toda a diferença. Nós aprendemos também no quinto tópico: aprendam a dar para receber. Ou seja, tudo que você quer que o seu cônjuge faça, faça você primeiro. A gente nunca pode ficar recebendo, a gente nunca pode ficar apenas esperando da outra pessoa, mas muitas das vezes é primeiro preciso que a gente dê o primeiro passo. Nós aprendemos no sexto tópico que roupa suja se lava em casa. Roupa suja se lava em casa. Aconteceu alguma coisa em público, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que precisa ser consertada, vamos esperar chegar em casa. Em casa, o famoso em casa a gente conversa, mas em casa, nunca na frente das outras pessoas. Então nós precisamos lembrar que você e o seu cônjuge são luz do mundo e sal da terra. Nós somos exemplo para as pessoas desse mundo. Então as nossas diferenças devem ser tratadas em casa. Sétimo tópico, aprendam a cuidar da economia. Nós aprendemos aqui que é necessário que o casal nem gaste muito e nem segure muito também o dinheiro, mas é preciso de um equilíbrio para que a família possa ter ali sempre a sua reserva, mas também sem deixar de estar aproveitando a vida, né? E em oitavo lugar,
Perdoem-se antes de dormir. O casal nunca deve dormir brigado. Então, todas as diferenças é preciso que o casal resolva, né, antes de dormir, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Agora, hoje nós vamos estudar aqui o 9º tópico, que nos diz assim: estejam dispostos a andar a metade do caminho. Esse tópico ele fala a respeito de distanciamento. Muitas das vezes um cônjuge está numa visão que o outro cônjuge não está. O que fazer quando isso acontece? De repente, o seu cônjuge ele desanima na metade da caminhada. Ele não quer mais fazer algumas coisas, ele não está mais disposto a lutar, talvez até mesmo por um sonho, e de repente você vê que você está andando sozinho. Então a gente aprende lá em Mateus 5,41 que Jesus ele sempre nos ensinou a nunca pagar o mal com o mal, nunca retribuir o mal com o mal, mas muito pelo contrário. A gente precisa entender que o casamento é um time. Ou seja, se você ganha, você não ganha sozinho, e se você perde, você não perde sozinho. Você e o seu esposo, você e a sua esposa são um time. Ou seja, tudo aquilo que você faz vai repercutir, vai influenciar no seu casamento de forma geral. Ou seja, o bem que você faz para o outro vai abençoar o seu casamento e também vai acabar lá na frente se revertendo em bênção para a sua vida. Da mesma maneira também que o mal que você faz pode acabar se revertendo em brecha no seu casamento. Então a gente precisa entender e que isso fique gravado no seu coração, que tudo aquilo que você faz para o seu cônjuge, primeiramente você está fazendo para o Senhor, porque o Senhor ele se agrada, ele fica feliz de quando a gente faz as coisas pelo bem-estar do nosso casamento, pelo bem-estar do nosso próximo, que no caso é o nosso cônjuge. Então o Senhor ele sempre vai ficar feliz por cada atitude que você toma, mesmo que seja alguma atitude que você está ali passando por cima do seu orgulho, que você está ali agindo até mesmo talvez contra a sua vontade. A gente nunca pode pensar assim, eu vou tratá-lo como ele merece, porque nesse pensamento tem muitas pessoas que acabam ali desvalorizando o seu cônjuge. Sobre isso eu só tenho algo para que você venha refletir. Imagina só se Deus nos tratasse do jeito que a gente merece ser tratados. Deus nunca faria isso porque Ele é misericordioso. E essa mesma misericórdia, esse mesmo amor com que Deus te trata e me trata, é que eu preciso pensar quando eu vou agir com relação ao meu cônjuge. Ainda que ele não mereça, mas a gente sempre precisa fazer o melhor. Porque fazendo o melhor, nós estaremos sendo abençoados e a gente vai estar fechando toda e qualquer brecha do nosso casamento. E em 10º e último lugar, a lição mais importante de todas. Ela ficou por último, mas ela é a mais importante sem dúvida nenhuma. Que nos diz assim: amem a Jesus mais do que ao seu cônjuge. Aleluia, glória a Deus. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor e esse relacionamento não afetar os seus relacionamentos em volta. Quando a gente se relaciona com Deus, isso muda totalmente a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas. O Senhor, Ele coloca os frutos do Espírito no nosso coração, Ele coloca amor, Ele coloca misericórdia, Ele coloca compaixão, Ele coloca todas as qualidades dele dentro do nosso coração, e isso vai repercutir no nosso tratamento com as outras pessoas. Mas para isso é preciso que nós amemos a Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor ela é clara quando ela nos diz: buscai primeiro o reino do céu e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiramente, eu preciso buscar o Senhor. Eu não posso amar mais o meu esposo do que a Deus. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. O Senhor, Ele é a primeira pessoa que ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa estar em primeiro lugar no meu casamento. A palavra do Senhor nos diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
ou seja, é muito mais difícil de você quebrar esse cordão, porque ele tem 3 dobras. Quais são essas 3 dobras? É o marido, a esposa e Deus. Então a gente vê que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, nós vamos estar arraigados nele, a gente vai estar criando raízes em Deus, na presença do Senhor, e isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento, no nosso casamento. Por isso que é tão importante que a gente tenha um relacionamento firme em Deus, firmados em Deus, o casal, o homem e a mulher, porque até mesmo os nossos filhos é a primeira base de evangelismo que nós temos na nossa casa. São os nossos filhos, é dever do marido e da esposa conduzir os filhos a Jesus. E ainda assim, o Senhor ainda tem planos também com a família, porque o Senhor ele pode usar a sua família para que através dela outras famílias também venham se achegar perante o Senhor. Por isso é tão importante no coração do homem e da mulher ter o temor do Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso é tão importante que o casal tema a Deus, que o casal conheça a Deus, não apenas de ouvir falar. No capítulo de Jó 42, Jó tem um versículo que Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu conhecia a Deus daquilo que as pessoas falavam, mas agora eu tenho experiência com ele. Então que o casal busque experiências com Deus juntamente com o seu cônjuge. Busque sempre estar numa igreja, não se afaste da igreja. Não estou falando a respeito de placa, mas estou falando que é preciso, é necessário para se ter um casamento equilibrado, para que se tenha presença de Deus, para que se tenha experiências com Deus. É muito importante que o casal venha estar na igreja, que o casal venha estar firmado no Senhor. Então, cante louvores na sua casa, leia a palavra, medite, faça culto doméstico, que assim você vai ver que a presença do Senhor será manifesta na sua casa, na sua família e no seu casamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Eu vou deixar aqui para meditação Hebreus 10, 25 e Romanos 13, do 11 ao 14. É muito importante que você venha amar ao Senhor em primeiro lugar e venha estar na presença dele, porque isso vai fazer toda a diferença no seu casamento. Que Deus abençoe você que ficou aqui conosco até esse 10º estudo, essa 10ª lição. Em nome de Jesus, que o Senhor ele tem bênção, ele tem vitória para a sua vida. Eu não sei como está o seu casamento, mas o que eu tenho para te dizer nessa tarde é que você não desista. Não desista da pessoa que você ama, porque o Senhor ele tem sucesso, ele tem vitória e ele tem bênção para você e para sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.